E segundo ponto, principalmente por conta da redução ali da dívida nesse TRI, quando a gente faz a nossa conta aqui de desconto de holding, né, parece que a coisa abriu muito, né? Então, o quão preocupados, ou vamos dizer assim, se existe algum tipo de concern do lado da companhia nesse lado e o que eventualmente poderia ser feito para uma precificação, vamos dizer assim, mais justa em relação ao valor dos ativos. Obrigado. Ponto do desconto de holding, é óbvio que esse é um ponto que nos incomoda, né? Assim, a gente não tem como ficar confortável vendo o desconto de holding abrir, mas por outro lado, assim, a gente está agindo naquilo que a gente sabe que tem potencial de criação de valor, que é exatamente desalavancagem, transferência de valor de dívida para equity, focar na execução dos projetos, assegurar que os negócios executem o capex compromissado e o crescimento que está contratado com disciplina na alocação de capital, fazendo gestão de portfólio. Então, acho que é isso que a gente está trabalhando para conseguir fechar o desconto de holding. Então, obviamente, a gente não fica confortável com a abertura do desconto de holding, mas, por outro lado, estamos agindo naquilo que a gente controla e que a gente sabe que são as alavancas aí de criação de valor. Obrigado pelas perguntas, Luiz. Vou passar aqui rapidamente pelas nossas prioridades, né? Acho que a gente vem reiterando aqui essas prioridades e seguimos aqui na mesma toada de bastante disciplina na alocação de capital, especialmente considerando a alavancagem e o ambiente bem mais desafiador de taxas de juros mais elevadas, né? Acho que a gente segue, como vocês sabem bem, super focados em executar os planos do nosso portfólio de ativos, né? Assim, manter o nosso track record de desempenho, obviamente, né, desenvolvendo pipeline de talentos dentro do grupo e também mantendo os nossos elevados padrões de segurança. E, claro, todo esse processo de disciplina na alocação de capital, né, e de responsabilidade com relação à alavancagem, muito focado também aí em suportar os projetos estruturantes do portfólio, suportar a agenda de crescimento já contratada aí no portfólio. Passando para o próximo slide, a gente atingiu aí no trimestre EBITDA sob gestão de 7,1 bi de reais, né, comparado aí com 6,2 no ano passado, um resultado líquido negativo de 227 milhões no período, bastante impactado por fatores aí que impactaram o resultado financeiro da companhia. Depois a gente vai detalhar um pouco melhor. Falando sobre o nosso indicador de segurança, a gente vê o LTIF em linha com o primeiro trimestre desse ano. Obviamente, né, aqui o nosso foco é sempre em melhorar a eficiência operacional e segurança nas operações, mas segue aí sendo um índice que reflete a melhoria e a trajetória de melhoria da performance e segurança do grupo ao longo do tempo. Em termos de dividendos e JCP recebidos no trimestre, a gente tem uma evolução bastante significativa, esse valor de 2,1 bi de reais. Destaque aí para Compass e Moove no período, né? Acho que Compass pagando dividendos bastante relevantes e Moove também já se tornando aí uma empresa com contribuição importante de dividendos para o grupo. A gente vê uma redução da dívida líquida corporativa, né, da Cosan corporativa, e vemos aí também, nos últimos 12 meses, a evolução aí do nosso índice de cobertura do serviço da dívida, saindo de 1,1 no primeiro trimestre de 24 para 1,3 no segundo trimestre de 24, né, 1,3 vezes, então aí uma evolução na nossa cobertura. Passando para o próximo slide, passo aqui um resumo do resultado dos negócios, né? Na Rumo a gente teve maiores volumes transportados no período e principalmente expansão da tarifa, né? A consolidação da expansão da tarifa aí que nos permite atingir resultados importantes em termos de EBITDA no período, né? Resultados importantes na operação da Rumo, ganhando também market share em Santos. Na Compass a gente tem aí um impacto no volume residencial vindo das temperaturas mais elevadas. A gente vê marginalmente nos últimos meses já uma melhora do segmento industrial, mas ainda um ano com desafios em termos de volume, e margens menores aí em função do mix da redução de participação do segmento residencial. Na ED, nós vemos aí resultados importantes já em bases mais recorrentes. Claro, o início da operação do TRSP, mas não só a operação do TRSP, outras fontes de supply, como pré-sal e Bolívia, e também um avanço na ponta de clientes no desenvolvimento do mercado livre de gás, da contratação de volumes aí no mercado livre de gás.
A Moove segue, ainda que tenha estabilidade no volume de vendas de lubrificantes, segue desempenhando aí muito bem, com crescimento de EBITDA, expansão de margens através da execução aí da sua estratégia comercial e de inteligência de suprimentos. A Radar teve arrendamentos de propriedades agrícolas em linha com o ano anterior e uma redução do EBITDA no comparativo com o ano passado, principalmente pela reavaliação das terras que foi realizada no segundo tri do ano passado, né, que deve acontecer em 2024, mais para o final do ano. Raízen começa o ano com ritmo acelerado de moagem de cana, né, no período, mas uma redução do EBITDA muito em função do timing aí da estratégia de comercialização, né, um atraso aí na estratégia de comercialização dos volumes próprios de açúcar e etanol. Por outro lado, a gente vê o segmento de mobilidade trabalhando em níveis bem mais saudáveis, né, atingindo e mantendo níveis bem mais saudáveis de margem aí na distribuição de combustíveis, né. Quando a gente olha aí a contribuição da Vale, então, a gente no período 800 milhões de reais praticamente de equivalência patrimonial, né? E lembrando também, nesse período a gente teve não só aí a conclusão da venda de 0,78% da Vale, como eu vinha comentando com vocês, mas também a conclusão do unwinding aí da estrutura de Coller, fechando aí o período, né, com a participação pouco acima aí de 4% e com a estrutura da opcionalidade do Coller de 1,4%. Passando para o próximo slide, a gente vê o EBITDA sob gestão saindo de 6,2 para 7,1, e o bridge é basicamente aí o resumo que eu já tinha feito aí dos resultados de cada um dos negócios. Seguindo aqui para a próxima com o nosso perfil de endividamento, a gente vê, ainda que dívida bruta estável no período, a gente vê, né, o lado direito é uma redução de dívida líquida. Como eu falei, a gente vê a evolução do índice de cobertura de serviço da dívida, de 1,1 para 1,3, e olhando para o cronograma de amortização da parte inferior, nós vemos aí não só a evolução do prazo médio, uma duration aí de 6,4 anos, mas também com redução de custo, né, reduzindo aí para CDI mais 1,4 o nosso custo médio. E nós vemos, eu vinha comentando, né, a gente fez recentemente operação no mercado de dívida brasileiro, de emissão de debêntures para endereçar exatamente essas duas torres de amortização que permanecem aí nos anos de 24 e 25. A gente fechou a operação de captação ainda dentro do trimestre, em junho, mas agora em agosto a gente realiza aí os pré-pagamentos e, como eu vinha trazendo, a gente vai ter aí um perfil mais alinhado com o ciclo de CAPEX do grupo e que a gente não tem amortizações aí até o ano de 2027, quando a gente tem os nossos bonds aí outstanding. Passando para o nosso fluxo de caixa no período, a gente vê aí uma evolução importante dos dividendos recebidos, como eu falei, destaque para a Moove e para a Compass. Em gestão de portfólio, essencialmente a venda de 0,78% de participação na Vale, e captações aí de 1,4 bi no período, basicamente para liability management, e aí a gente vê os usos desses recursos, amortização de principal e juros, obviamente, e a gente vê também no período a distribuição de dividendos para os acionistas da Cosan e também distribuição para os acionistas preferencialistas, aí destaque, né, para a estrutura da Cosan 10 ali com o Bradesco, dos dividendos recebidos da Compass, né, fazendo com que a gente saia de um caixa de 2,6 para 4 bi, sendo que nesses 4 bi, como eu falei mais cedo, a gente tem 1,4 aí, 1,3 mais ou menos de pagamentos aí de referência aos anos de 24 e 25 de liability management, que a gente fez a captação e vai executar aí o pré-pagamento ao longo do mês de agosto.